Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu falei no outro vídeo sobre o segredo de um sermão bem sucedido. E agora eu quero comentar o segundo que vai falar a respeito de Jesus. Tem mais dos profetas, apóstolos aqui, mas eu quero falar sobre o sermão que Jesus pregou. Então, é isso que eu quero comentar para que vocês entendam o que a Bíblia vai falar aqui quando fala sobre pregar a verdade e o sermão bem-sucedido. O sermão pregado por Jesus, em João capítulo 6, versículo 26 a 71, é visto como o sermão mais duro de Jesus nos evangelhos, a ponto de pessoas dizer: duro é este discurso, quem pode ouvir? João capítulo 6, versículo 60. Entretanto, Jesus pregou a verdade, e isso levou o seu discípulo a tomar a seguinte decisão: Senhor, para que iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? João 6, 68. Aqui está a palavra de Deus mostrando para nós sobre a pregação de Jesus, porque Jesus veio aqui para fazer isso, ele veio para pregar, ele veio para deixar claro a verdade. Então aqui está falando pregar a verdade, foi o que Jesus fez aqui. Jesus, por sua vez, ele pregou aqui a verdade. Por ele pregar a verdade, a Bíblia diz que o povo começou a ir embora, entende? Eles começaram a ir embora quando Jesus começou a falar a verdade. Aqui está escrito sermão, ou pregar a verdade. Então, aí eles vão falar aí por que eles foram embora. Eles foram embora porque simplesmente não receberam a palavra de Jesus. Porque se eles recebem a palavra de Jesus, eles não tinham ido embora. Entendeu? Então Jesus pregou simplesmente a verdade. E por ele pregar a verdade, então o povo disse: quão grande, quão duro é esse discurso de Jesus, então eu vou embora, porque o discurso de Jesus está muito pesado. Essa palavra que Jesus está falando para aí é muito dura. Por que Jesus está falando tão duro assim com o povo? É porque Jesus estava pregando a verdade. E como ele pregava a verdade, muitos não o receberam. E o que fizeram? Foram embora. Simplesmente foram embora. Foram embora. Por que razão? Porque Jesus estava falando a verdade, pregando a verdade, e por isso eles não receberam a verdade de Jesus, e eles foram embora, e reclamando ainda que o discurso de Jesus, ou que seja a mensagem, a pregação que Jesus estava aplicando naquele momento, era duro demais, e que quem poderia suportar esse sermão de Jesus? Que sermão duro! É porque não recebe? Eu já disse e repito, a palavra de Deus, ela não é dura. Jesus não pregou duro. E quem prega a verdade hoje, no nosso dia, são poucos homens que pregam a verdade, e que prega a verdade não é duro. É traduzido por duro, por aqueles que não entendem, por aqueles que não recebem, por aqueles que não querem, por aqueles que não querem vida de renúncia e querem viver o pecado. Então é duro. É a mesma coisa lá atrás, quando Jesus pregava, eles falaram que era duro e foram embora. Mas aí, quando os discípulos de Jesus, que se tornaram apóstolos, eles viu o que estava acontecendo, o povo indo embora, e aí então Jesus disse para eles: não querem ir também vós? Vocês não querem ir embora também? Porque a mensagem está dura, vocês não querem ir embora? Aí o discípulo Pedro chega e diz: Senhor, para quem iremos nós?
se só tu tem a palavra de vida eterna. Então o que acontece? Os discípulos entenderam que a mensagem de Jesus não era dura, mas que era verdadeira. A diferença é entre a mentira e a verdade, porque a mentira continua sendo mentira, e a verdade, ela diz Jesus, que traz a libertação. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eles ouvem, ele está dizendo que foi a mensagem mais dura que Jesus pregou esse dia, e que o povo não suportou a sua mensagem, porque ela era dura demais. Não é assim nos nossos dias? Aquilo que eu já disse, repito, não tem mais pregador que pregue a verdade como Jesus pregou. Jesus pregou a verdade, está na Bíblia aqui, lê os versículos que eu falei. A razão, porque ele disse que era duro, não entenderam nada. E diz que Jesus é um pregador duro. Nos nossos dias, por que pessoas no nosso dia que tem palavra e que ele ainda esforça para agradar a Deus, ainda está na palavra, por que ele não tem oportunidade para pregar nas igrejas? Porque o povo não quer ouvir palavra de verdade, o povo quer ouvir uma palavra de meia boca, o evangelho monótono, o evangelho de fundo de quintal. Ele não quer ouvir a verdade de Jesus. Por isso que o obreiro verdadeiro no nosso dia não tem mais oportunidade para pregar a verdade, porque os homens não deixam. Ah, mas esse irmão aí, eu já vi ele dar uma palavra uma vez, ele é duro, ele é muito duro, ele é duro demais, então ele não pode pregar na igreja do nosso século. Deixa ele sentado no banco, porque ele é muito duro, entende? Mas aqui, ó, Jesus fez aquilo que era para ser feito, pregou a verdade. O povo não recebeu, o povo não entendeu, o povo foi embora, mas os discípulos entenderam e disseram: Senhor, para aonde nós iremos, ou aonde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? E Jesus disse: vocês não querem ir embora também não? Vão embora, quer ir embora, vai. Mas eles não foram, eles entenderam a mensagem de Jesus, que não é palavra dura, é palavra verdadeira. A Bíblia não é palavra dura, a Bíblia é palavra verdadeira. A Bíblia é texto e contexto, ela salva e condena, certo? Ela mostra o caminho do céu, mas ela mostra também o caminho do inferno. Então a Bíblia não é dura. Jesus não pregou duro, Jesus pregou a verdade da palavra, porque Ele é a palavra encarnada, Ele é o verbo que se fez carne, e Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Entendeu? Que a Bíblia não é dura, a palavra de Deus ela não é dura, ela é palavra de salvação e palavra de condenação. Ela nos mostra o caminho do céu e nos mostra o caminho do inferno. Por isso ela não é dura, ela é verdadeira. Porque quem está salvo, quem não está salvo está perdido. Entende? Por isso Jesus pregou a verdade. Sermão, mensagem pregada por Jesus, que as pessoas não quis receber no nosso dia. Os homens, que eu já disse, o homem que prega a verdade não tem mais oportunidade para pregar, porque isso é considerado como duro, como ignorante, porque fala a verdade, tá bom? Meu abraço e até o próximo vídeo.